vai calcular qual que é o modelo que traz melhor economia e segurança, né, em relação aos custos de energia, e também, com base no setor e nas necessidades internas, que tipo de produto climático ele é interessante para ele, né? Algumas empresas querem só o certificado de energia renovável, outras têm metas de crédito de carbono, ou até querem trazer crédito de carbono do Brasil para outras unidades operacionais deles países. Então, a gente vai muito entender ali qual que é a necessidade desse cliente, como que a nossa energia encaixa na operação dele para a gente definir o melhor produto. Então, para começar, Lucas, conta pra gente por que as energias renováveis estão se tornando crucial para as corporações de médio porte no Brasil. Primeiro, obrigado, Nayara, pela oportunidade, né, dessa conversa. A energia renovável é uma solução, né, que sempre ficou primeiro, né, para os grandes consumidores, né? Então a gente vê aqui a nossa empresa mesmo tem grandes PPAs de grandes volumes com os maiores consumidores de energia do país, mas hoje também ter um PPA, né, um contrato de compra de energia de longo prazo, se tornou uma opção economicamente viável para as empresas de médio, pequeno porte, inclusive as empresas que estão migrando hoje para o Mercado Livre, seja pelo fator econômico, né, em que a gente consegue ter uma energia que traz benefícios e redução do custo de energia, seja das questões relacionadas a ESG, transição energética. A gente faz com que também essas empresas consigam ter uma redução das emissões de carbono, né, atendam suas metas internas e também de setor relacionado. E, por último, ainda são projetos que também trazem outros tipos de benefício, seja, por exemplo, redução dos custos com as tarifas de distribuição, por ser uma energia ainda incentivada, então dá um desconto de 50% no custo da tarifa, seja pelos modelos de autoprodução, que eles também podem ter desconto de encargos também de conta. Então, fica um modelo super vantajoso para essas empresas. E o que é uma empresa de médio porte? Quando a gente fala aqui de empresa de médio porte, né, uma nomenclatura aqui muito relacionada a consumo de energia, porque normalmente pode ser empresas que são líderes nos seus segmentos, que é líder no segmento de varejo, no segmento de gestão hospitalar, uma distribuidora de produto, é uma empresa que fatura bilhões de reais. E aí, quando a gente fala aqui mid-market de energia, a empresa não entende, ela se encaixa disso pelo tamanho que ela tem. Mas aqui empresas que consomem 15, 10, 20 megamédios, às vezes 1, 2 megamédios, mais ou menos 100, 150 mil de energia já é um mid-market, mas não são os top 50 maiores consumidores de energia, que são os eletrointensivos, que energia faz parte do dia a dia operacional deles, representa 40, 50% do custo. Legal, você tocou dois pontos que são bastante importantes, né? Economia e descarbonização. Que tipo de opções nesses contratos de aquisição de energia renovável vocês oferecem para as empresas? Os clientes têm diversas modalidades de contrato, em que a gente vai fazendo aqui como se fosse uma alfaiataria, né? Cliente a cliente, a gente vai modelando esse tipo de contrato para ele. Então, tem os contratos normais, que são os PPAs, em que a gente só vende energia. Nesse caso, além disso, a gente pode também proporcionar os famosos RECs, né, os certificados de energia renovável ou crédito de carbono, que ajuda também na compensação. Um outro modelo são os modelos de autoprodução de energia, em que o consumidor tem uma participação no projeto e por isso ele ganha benefícios. E aí também existem dois modelos, né? O de equiparação, que ele vira sócio do empreendimento, ou um consórcio. Então, o cliente, junto com a Atlas, monta um consórcio e ele vai arrendar uma planta nossa, e com isso ele vai ter um arrendamento mensal, né, que vai ser o custo dele de energia, e vai ter benefícios de encargos, além dos benefícios de atributos climáticos, que é os certificados de energia renovável ou créditos de carbono, conforme a necessidade de cada cliente. A partir disso, a gente, junto com o cliente, vai calcular qual que é o modelo que traz melhor economia e segurança, né, em relação aos custos
de energia e também, com base no setor e nas necessidades internas, que tipo de produto climático ele é interessante para ele, né? Algumas empresas querem só o certificado de energia renovável, outras têm metas de crédito de carbono ou até querem trazer crédito de carbono do Brasil para outras unidades operacionais deles país. Então, a gente vai muito entender ali qual que é a necessidade desse cliente, como que a nossa energia encaixa na operação dele para a gente definir o melhor produto. Como o cliente vai decidir quais dessas três opções fazem mais sentido? Você pode explicar um pouquinho para gente como que funciona cada uma delas? Claro, posso sim. O produto mais tradicional é o que a gente chama, né, do PPA, que é simplesmente uma compra de energia, né? A gente define um prazo, um volume e alguns critérios comerciais. Às vezes o cliente quer uma flexibilidade de curva, uma flexibilidade sazonal, ele sabe que ele tem duas, uma parada operacional por ano, então pede uma flexibilidade em relação a isso, então a gente vai montando essa proposta de uma simples venda de energia da Atlas para o cliente. Depois você tem um segundo produto que é a autoprodução de energia, em que o cliente ele tem um papel diferente, não só de consumidor de energia, mas também ele é ou um investidor do projeto ou ele é um arrendatário do projeto. No caso da autoprodução por equiparação, que é quando o cliente tem uma participação acionária no projeto, ele continua tendo o PPA, em que ele vai comprar energia desse projeto que ele é dono, e aí por ele ter essa participação no projeto, ele vai ter descontos, além do fio da energia incentivada, também de encargos setoriais que ele paga hoje na tarifa. Normalmente chega a patamares que o cliente paga R$ 90 por megawatt-hora de encargos, ele vai passar a pagar 12, 15. E o terceiro produto é a autoprodução por consórcio e arrendamento, que basicamente, nesse caso, se monta um consórcio entre a Atlas e o cliente, ou diversos clientes, né? Fica quase que um clube de energia, e esse consórcio vai arrendar plantas de geração renovável, seja eólica, seja fotovoltaica, né? E este arrendamento, né, que é pago mensalmente, equivale ao custo de energia que o cliente vai ter. E aí, muito semelhante à autoprodução por equiparação, por ele arrendar essa planta e fazer esse pagamento mensal, ele vai ter economia de encargos. A equiparação funciona bem para aqueles clientes que têm consumo individual acima de 3 megas, né? E abaixo dos 3 megas, o arrendamento funciona bem, porque você ainda pode ter uma autoprodução, nesse caso por arrendamento, e além disso ter outros benefícios. Redes de varejo, que às vezes podem não aproveitar o crédito de CMS da energia, ele vai ter o benefício dos encargos e vai ter o benefício do CMS na energia. Então, assim, tem uma outra vantagem ali de otimização tributária. Você tem um exemplo para trazer para a gente de um cliente que fez um PPA e como que ele mudou assim a operação? Claro, eu vou dar um exemplo aqui, alguns clientes que a gente vem conversando, que, por exemplo, tem um impacto tributário muito grande. Por exemplo, são clientes que não se acreditam de ICMS na sua tarifa de energia. E aí o modelo de arrendamento é um modelo bem vantajoso, porque ele consegue ter uma transação de energia em que não incide esse ICMS. Então, isso você traz ali uma economia significativa, né, 15, 16% no custo de energia, só de uma otimização tributária. Outros clientes buscaram a gente querendo um PPA e no final a gente mostrou para eles que está dentro de uma autoprodução, ter a Atlas como um sócio era mais vantajoso. Então, hoje, ele tem um percentual do projeto, então ele também pode falar que ele é dono de um ativo de energia renovável e, além de ser dono, ajudar na adicionalidade, né, trazer novos projetos de geração renovável para o país, ele também está trazendo uma economia de custo, conseguindo diminuir os encargos de autoprodução que hoje ele paga na tarifa dele, né? Encargo de CDE, SS, tudo isso vai transformando numa economia. Um último exemplo é a gente trabalhar a curva do cliente. Ele quer que eu entregue energia para ele toda hora igualzinho. E às vezes é um cliente que é um comércio e que tem um consumo de energia, vamos dizer, 7 da manhã até as 5, 7 da noite, que é muito similar ao perfil de uma geração solar nossa, com algumas diferenças. Então eu posso entregar uma curva para ele de oferta
mais barata, que está muito atrelada ao consumo dele, em vez de ele estar pagando um pouquinho mais caro para ter um consumo flat no dia a dia. E é dinheiro na mesa que ele não está enxergando, porque energia é uma das grandes diversas responsabilidades que ele tem no dia a dia dele, né? Ele precisa operar o negócio dele, ele precisa fazer compra de outros insumos. A gente gosta de tirar um pouco dessa carga mental operacional dele, colocar aqui na Atlas, ajudar ele a entender mais esse benefício. A Atlas tem bastante experiência com grandes clientes, né? Como grupos do setor de mineração, aço, química. Como vocês trazem essa expertise para as empresas de mid-market? Em que medida os contratos conseguem atender essas demandas específicas? Aqui a gente consegue trazer o melhor dos dois mundos. A gente chama muito aqui empresas de middle market, médias, porque é relacionado ao consumo. Podem ser empresas que são líderes nos seus segmentos, né? Mas que a energia não é o principal insumo, diferente, por exemplo, de uma empresa que produz alumínio, que a energia é 40%, 50%. Mas o que a gente faz aqui? A gente primeiro traz todo esse conhecimento que a gente cria, elabora junto com esses grandes consumidores, né? Então, todo dia pensando e olhando energia no seu dia a dia. Então, a gente consegue trazer todas essas sofisticações e traduzir elas para a necessidade desses clientes em que a energia é um custo importante, mas é um dos custos importantes que a empresa tem, não o custo importante. E, junto com isso, atender a necessidade mais específica que esses clientes têm de acordo com os seus setores. A gente faz isso muito através dessa conversa e trabalho conjunto de falar, olha, essas aqui são as melhores práticas de mercado que os grandes consumidores estão fazendo. E o que a gente precisa adaptar a partir disso para você. Às vezes é um prazo, em vez de ser 20 anos, vai ser 12, 15. Em vez de ser uma curva flat, vai ser uma curva modulada, vai dar uma flexibilidade a mais. Às vezes é um cliente que tem operações em diferentes submercados no Brasil, então vai conseguir atender em cada submercado. Então, uma boa parte do que as grandes empresas fazem internamente, a gente vai ajudar esse cliente, seja desde fazer uma apresentação para a diretoria dele, um memorando para ele aprovar o investimento e o contrato, dando suporte para ele durante a negociação e elaboração dos contratos, ou mesmo uma análise de viabilidade econômica que ele precisa ter para entender se a nossa proposta realmente faz sentido ou não e ter essa segurança. Tudo isso que normalmente um cliente grande faz por conta, a gente dá esse suporte para um cliente médio. E para uma empresa de manufatura ou produção de alimentos, por exemplo, ter a garantia de que o fornecimento da energia é renovável, isso pode ser um fator de competitividade, considerando ali que ela tenha, que algumas companhias já estão traçando metas de redução de emissões de gases de efeito estufa? Eu acho que com certeza, né? E não vai ser só um fator de competitividade, mas acho que vai ser um fator de sobrevivência e permanência no mercado que eles estão, né? Hoje a gente vê aí diversos países, ou mesmo conjuntos de países como a União Europeia, pedindo cada vez mais requisitos para os fornecedores e para os produtos, por exemplo, alimentos que eles importam. Você ter a garantia que você está comprando energia renovável, mais ainda uma energia renovável direto do gerador, como a Atlas, isso dá uma segurança grande. Além disso, no nosso caso aqui, normalmente a gente está sempre comercializando nova energia de novos parques que a gente está construindo. A empresa que é a nossa cliente consegue provar que ela está trazendo adicionalidade, então ela está trazendo novos projetos renováveis para dentro do país. E além disso, você vai ficando mais competitiva, porque hoje a gente consegue trazer essa energia renovável a um preço reduzido. A gente consegue linkar muito bem competitividade econômica com ganhos de redução de carbono. Você falou aí do certificado de energia. Como que eu, como cliente, além da compra de energia, posso compensar as minhas emissões ou emitir créditos de carbono? O cliente, além de ter um PPA de energia renovável, ele tem alguns certificados de mercado que ele prova e compensa no inventário de emissões dele. Um modelo que ficou muito conhecido no Brasil e é um modelo que tem bastante procura é o certificado de energia renovável, na sigla em inglês é RECs. Então, cada megawatt-hora de energia renovável é um REC,
e com isso você consegue compensar nos seus inventários, né, quem faz inventários de emissões, por exemplo, na metodologia do GHG Protocol, vai compensar aquelas emissões relacionadas a consumo de energia direto para a sua produção. E esse mecanismo você pode, inclusive, comprar ou levar para a sua cadeia de valor para eles também comprarem, também compensarem. O segundo são os créditos de carbono. Também consegue certificar o projeto em algumas metodologias internacionais, como por exemplo o GCC, e aí esse projeto vira um gerador de crédito de carbono, e com esse crédito de carbono a empresa consegue também compensar suas emissões de todos os escopos 1, 2, 3. Os nossos RECs, eles ainda têm uma certificação adicional, que a gente chama de REC Brasil, que ele também comprova que todos os nossos projetos, que você está comprando o certificado de energia renovável, ele está linkado aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. É um projeto de geração renovável, mas também que trabalha o tema de água, de inclusão feminina, de uma transição energética inclusiva. Vocês têm observado um aumento da procura por esse tipo de contrato? A abertura do Mercado Livre agora no Brasil está aumentando o interesse das empresas? Sim, tem uma procura cada vez maior. São, né, esperados aí de 90 a 100 mil empresas entrando no Mercado Livre no próximo 1, 2 anos. E isso gera uma procura grande por esse tipo de solução. Uma mensagem muito importante é que hoje a gente ainda está num cenário de preços baixos, em que os clientes novos, principalmente, que não têm histórico de setor, eles estão comprando 2, 3 anos, acreditando, né, já traz uma economia significativa, mas eles vão entender que o mercado é extremamente volátil, né? Então, daqui 3 anos eles podem ter uma janela que já não está tão boa e o custo de energia dele dobrar ou mesmo triplicar. Então, você conseguir fazer contratos até de um pouco maior prazo, 7, 10, 12 anos, isso garante, né, uma estabilidade de custo no momento bom. E que dicas que você dá para essas empresas que estão interessadas em contratar energia renovável na hora de procurar o fornecedor? As empresas precisam observar e o que a Atlas oferece, né, de diferencial? Primeira coisa, esse cliente, principalmente os clientes novos de Mercado Livre, mas mesmo os que estão há pouco tempo, eles precisam sempre se proteger, seja de riscos de mercado, seja de riscos de crédito. Quando você compra de um gerador como a Atlas, você já tem uma segurança que existe um ativo físico, um projeto que gera aquela energia que você está precisando. O segundo é ver quem que é essa contraparte sua. Então, se é uma empresa que tem histórico no mercado, tem histórico de geração, tem capacidade financeira para atender os compromissos. A gente vê muito aí promessas de economia super agressivas, só que quais são os riscos que essa empresa está assumindo para dar essa economia? Isso que o cliente tem que sempre perguntar, né? Tem risco, não tem risco? Você tem algum risco de dar um default, de não cumprir alguma obrigação de contrato? O cliente sempre tem que ver esse preço, se ele vai sair mais caro depois ou não, e quem que é capaz de atender esse preço. E sempre buscar, eu acho que, como tudo na vida, talvez uma segunda, terceira opinião, né? Existem aí diversas empresas independentes que são gestores de energia, que trabalham muito próximo a favor do cliente, que podem suportar ele nesse processo de contratação. Para finalizar, em cliente que está interessado em ter todos esses benefícios, em ter uma economia com energia, ter a descarbonização do seu consumo, qual é o primeiro passo que ele tem que dar para poder fazer um PPA? O primeiro passo é entrar em contato com a Atlas. A partir dali, a gente tem uma jornada com esse cliente que a gente vai dar todo o suporte. A gente tem alguns canais de comunicação, o site da Atlas, o atlasrenewableenergy.com. A gente tem um e-mail próprio, comercial@atlasrem.com. Nas nossas redes sociais, então a gente tem LinkedIn, tem Instagram, a minha também, é super fácil de encontrar, Lucas Salgado. Então, é só entrar em contato com alguém da Atlas e com os nossos parceiros, que
que a partir dali a gente traz ele para essa jornada de cliente, vai explicar tudo. Então, fica o convite, né, conhecer mais a Atlas, entrar em contato com a gente. E também receber a gente. As portas da Atlas estão abertas para receber e conversar com todo mundo interessado em participar da transição energética para um mundo mais sustentável, de baixo carbono.